Olá, boa noite, conquistador da super saúde, meu querido participante do programa 100 Dias, participante do programa ProC. Que bom estar aqui com você novamente, nesse encontro tão demorado para acontecer. Uma vez por mês é muito pouco. Eu queria ter um contato mais próximo com vocês, que são a razão de ser de eu estar falando na internet. O tema de hoje é usar a nutrição para combater o envelhecimento. Eu tenho focado o envelhecimento porque quando a gente fala no envelhecimento, nós automaticamente estamos falando sobre saúde. Então, quando a gente foca em bloquear o envelhecimento, estamos falando em bloquear a perda de saúde. Se estamos falando em reverter o envelhecimento, estamos falando em conquistar saúde. Estão muito relacionadas a saúde e o envelhecimento. Tem um autor, Walter Longo, que ele é chefe do setor de nutrologia da Universidade da Califórnia do Sul. E ele criou um termo sensacional: juventologia. Só ele usa. Se você botar juventology, sei lá como é que se pronuncia em inglês, vou encontrar o artigo dele, que é um artigo que fala sobre rejuvenescimento e sobre juventologia. Juventologia é a coisa óbvia que nós ficamos batendo o tempo todo. É muito mais fácil não perder saúde do que recuperar a saúde perdida. É muito mais fácil manter a juventude do que reverter o envelhecimento perdido. E quando eu falo manter a juventude, eu não falo manter os 20 anos, eu falo manter os 69 anos. É muito mais fácil eu manter os meus telômeros aos 69 anos do que reverter 1, 2, 3% a perda dos telômeros. Vocês que estão lutando pelo desenvolvimento da saúde sabem que é muito difícil aumentar a mitocôndria. É desconfortável. Para aumentar a mitocôndria, necessariamente tem que chegar ou na falha muscular ou no nível de frequência cardíaca muito alta para estimular o cérebro reptiliano, para fazer a mitocondrogênese. É muito mais importante, muito mais fácil não permitir que o envelhecimento ou a perda de saúde aconteça. Manter-se, fazer um estudo da juventude, estudo da juventologia. Existem dois caminhos muito claros na minha mente sobre envelhecimento. Existem vários recursos que combatem o envelhecimento. A alimentação é uma delas. Ele usa aqui a dieta da longevidade, é o nome do livro. A alimentação é uma delas. O sono é outro também. Ter um sono perfeito pode ajudar a não envelhecer, desde que tenha feito os exercícios adequados durante o dia e tenha se alimentado durante o dia, e daí sim o sono perfeito funciona. Mas o sono perfeito não significa reverter o envelhecimento. Estamos falando, então, de envelhecimento junto com saúde. O grande processo é não perder saúde. Isso já está de bom tamanho. Para quem conseguiu, como muitos de vocês já conseguiram, conquistar um nível de saúde na qual não tem nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhum problema de perda de saúde, já está de bom tamanho. É meu caso, por exemplo.
Eu não sinto nada, não tenho nenhum sinal. De vez em quando dá um mal-estar, aquele a gente comeu errado alguma coisa, mas nada que leve. Então, manter essa saúde é muito mais fácil do que ter que recuperar uma saúde perdida. Então, o grande foco, e nós vimos isso no mês passado, quando nós falamos nas causas do envelhecimento, que o envelhecimento se dá por danos acumulados. Então, se eu fizer agressões ao meu corpo no dia de hoje, não ter uma alimentação otimizada. Aqui vamos deixar claro duas coisas, assim, duas características da alimentação. Alimentação para não causar danos e alimentação para fornecer micronutrientes necessários para reparar os danos que naturalmente acontecem. Todo mundo sabe que existem radicais livres, espécies reativas de oxigênio. Radicais livres são consequência da respiração. 3 a 5% do oxigênio que é utilizado na respiração se transforma em espécies reativas de oxigênios, os famosos zeros, conhecido popularmente como radicais livres. Então, se fizer um cuidado com respiração perfeita, no final vai ter 5% de radicais livres. Eles têm a sua função, que precisam ser reparados. Quem repara os radicais livres são os antioxidantes, não os antioxidantes da comida. Os antioxidantes produzidos pelo corpo e os antioxidantes dietéticos da comida, eles vêm para complementar o trabalho dos antioxidantes do corpo. E aqui entra um paradoxo aparente. Se eu ficar numa situação de baixa atividade durante um dia, eu vou gastar 5% de radicais livres e vou ter lá, vamos dizer, 1 milhão de radicais livres. Muito mais, mas vamos botar 1 milhão. Se eu fizer um dia agitado, eu respiro um pouquinho mais, eu vou ter 1 milhão e 500. Se eu fizer uma corrida leve, eu vou ter 2 milhões. Se eu fizer uma corrida intensa, eu vou ter 5 milhões. E se eu fizer uma corrida intensa e mais uma musculação, eu vou ter 8 milhões. Então, a primeira ideia que você tem é assim, ora, então não é conveniente eu fazer exercício porque eu vou produzir 8 vezes mais. Esses dados são chutados, eles não têm essa proporção, mas estão mais ou menos. Do que vou produzir 8 vezes mais radicais livres, porém, tu vais produzir 15 vezes, se for rotina. Se for só uma vez que tu fez isso, se ralou, porque tu produziu 8 vezes mais radicais livres e não tem antioxidantes para neutralizar esses radicais livres. Mas nós, que fizemos exercícios regularmente, praticamente todos os dias nós fizemos exercícios, nós produzimos antioxidantes suficientes para neutralizar esses 8 milhões e ainda sobra antioxidantes. Então, a alimentação nem precisa ser utilizada. Então, dentro do processo, tem as ações que eu faço para não agravar e as ações que eu faço para reverter. Quando o indivíduo tem uma doença, vamos pegar uma doença bem comum, obesidade.
Não, nem a obesidade, pegar uma bem mais simples. Sobrepeso. O indivíduo tem um IMC de 27. Nem aparece muita gordura. Tem o rosto um pouquinho mais bochechudo, uma cinturinha parecendo um pouquinho, mas põe uma camisa grande, uma blusa folgada, nem se nota. 27 não é muito. Essa gordura é doença. Essa gordura é sinal que o corpo está num processo doentio, está num processo inflamado, está num processo de elevação da insulina, está num processo de proteína C reativa elevada, VSG elevado, ácido úrico elevado, ferritina elevada, homocisteína elevada, insulina elevada. Tudo isso aumentando, não tão elevado quanto o indivíduo que tem uma obesidade de IMC de 35. Então, no momento que ele começa a adotar hábitos para a saúde, ele começa a diminuir a expressão da doença. Ou seja, ele começa a recuperar a saúde perdida. Ele não chegou no zero, ele estava lá no menos 15. Então, ele está recuperando a saúde perdida. E está diminuindo essa doença grave. Sim, grave. Ah, mas não sinto nada, não precisa sentir. Esses 27 de MC estão te tirando 20 anos de vida. Tu não vai mais viver até os 100, vai viver até os 80 por causa dessa gordura desnecessária. E só que não é só gordura, né? Porque o indivíduo que tem essa gordura tem também dores no corpo, tem também mal-estar, algum processo alérgico, e começa a se somar. Então, na medida que ele começa a recuperar a saúde perdida, menos 15, menos 10, menos 8, menos 7, ele está diminuindo as doenças. Isso aqui não é ganhar saúde ainda, gente. É apenas diminuir a doença. Até que ele chega e eliminou toda a gordura desnecessária e ficou com um percentual ficou com um IMC de 21 e um percentual de gordura de 15. E ficou lá, recuperou tudo. Então, a partir desse momento, ele pode conseguir aumentar a saúde. E no momento que ele começa a lutar para aumentar a saúde, ele pode também lutar para aumentar os telômeros. E à medida que ele pode lutar para aumentar os telômeros, ele vai lutar para aumentar o que é mais nobre no corpo, que são as mitocôndrias. Começa a lutar para fazer a mitocondrogênese, ou mitohormese também. Então, alguns princípios que nós, colocando no quadro geral, vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Eu estou defendendo nos últimos tempos que nutrição é muito mais do que uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável é ter o alimento saudável à minha disposição, que eu vou comer e vou botar para dentro do meu corpo. Isso é suficiente? Não sei. Como é que está a tua mastigação? Tu mastigou adequadamente aquele alimento para poder fazer a digestão dele? Não, foi bem rápido porque eu estava com pressa. Bom, já começou por aí. Esse alimento saudável não vai ser absorvido todo. Segundo, quando chegou no estômago, tu deixou o suco digestivo trabalhar adequadamente? Sem tomar líquido? Ah, não, eu tenho o hábito de tomar líquido na refeição, eu tomo sempre um copo d'água. Diluiu, não vai mais ter a mesma coisa. Seu intestino está funcionando a 1000, a sua microbiota é maravilhosa, cheia de germes bons, com uns poucos germes ruins, a sua membrana da parede intestinal é perfeita? Não sabe? É um problema? Quando você se alimentou, a alimentação foi perfeita, não teve, saiu com sensação de bem-estar da mesa? Não teve nenhuma sensação de peso, fastio, gases, cólica, nada? Teve? Então, talvez a digestão
não tenha sido perfeita. Então, a alimentação foi ótima. O alimento tem que ser completamente absorvido. E tem que provocar mais benefícios que malefícios. Exemplo, o indivíduo... Vamos pegar um exemplo. Ovo é saudável? É. Mas comi, mastiguei, fiz um ovo cozido, mastiguei bem, mas o indivíduo tem intolerância à clara do ovo e causou uma reação no intestino por um alimento que é talvez o mais saudável, usado por muitos, o mais saudável que existe. Então, ele provocou mais mal do que bem. E aqui entra o caso dos famosos carboidratos. O carboidrato aumenta a insulina. Aumentou pouco a insulina, uma batata doce para nós que temos saúde, essa insulina tem um prejuízo pequeno. Mas se o indivíduo está com obesidade, essa batata doce pode estar fazendo mal para ele, mais mal do que benefícios. E para ser saudável a alimentação, não basta eu comer o ovo saudável. Eu tenho que ter uma pluralidade de alimentos saudáveis que me deem todas as vitaminas e minerais que eu preciso. Mas não está o solo brasileiro não produz tudo, não produz magnésio. Os alimentos que eu como não têm o ômega 3 que eu preciso. Na minha idade está faltando coenzima Q10. Aqui no Rio Grande do Sul está faltando sol para produzir vitamina D. E o meu alimento que eu como não me dá a vitamina D que eu preciso. Então, é necessário, além de ter a mais variada alimentação, é necessário suplementar. Isso é uma nutrição saudável. E como princípio de nutrição que vocês têm, de alimentação que vocês têm que ter, de alimentação agora, não de nutrição, o alimento, nós estamos seguindo a orientação dos principais estudiosos de nutrição do mundo. E são muitos. Quando a gente fala em saúde, tem uma pilha de livros sobre nutrição, sobre alimentação. O próprio Walter Longo, que é especialista em longevidade, tem um livro aqui de quantas páginas? Tem 280 páginas. Não tem uma página sobre meditação, não tem uma página sobre suplementos, não tem uma página sobre exercício. Tem, sim, aqui, ó, capítulo 5, da página 98 a 105, 7 míseras páginas sobre exercício. Ou seja, não trabalha mitocôndria, não trabalha nada. Eles ficam muito focados na alimentação. Jason Fung também no mesmo caminho, ele fala sobre exercício, mas é muito sobre jejum. Então tem foco. O que nós trabalhamos aqui são conceitos mais amplos. Alimentação, na minha escala, é a 8ª. Jejum é o 9º. Poderia até vir antes da alimentação. Tá? Antes disso, tem aumento da capacidade física, aumento do controle mental e ter um sono, depois que vem a alimentação. Então, o alimento, dentro desse nosso princípio, o alimento deve diminuir a inflamação do corpo. Ponto. Então, todo o nosso raciocínio é feito em cima da insulina. O que produz menos insulina, o que produz um pouquinho, o que produz médio, o que produz muita. Só isso. É simples quanto isso. Então, dentro desse processo, existe, por exemplo, o problema da fruta, que não é um problema. A fruta é uma solução. Se estudar todos os livros, dieta mediterrânea, vai usar que a fruta é um alimento saudável e deve ser comida da mesma forma que come a alface. É mais ou menos assim. Estão dentro do mesmo nível na dieta mediterrânea, nesse livro do Walter Longo. Mas a fruta aumenta a insulina, então, na nossa concepção já mudou. E se aumentar a insulina,
aumenta a inflamação, diminui a longevidade. Os trabalhos científicos são muito claros. A dieta paleolítica produz as pessoas que têm uma dieta paleolítica têm telômeros 2,5 vezes, parece que esse é o número, maior de quem faz a dieta mediterrânea. Mas se nós vamos pesquisar na internet, lá no PubMed, põe lá dieta mediterrânea, vai encontrar lá, vou chutar, 200 mil artigos. Põe a Paleolithic Diet, 10 mil. E desde que a gente começa a comparar essas dietas, está muito claro que a cetogênica é a dieta que mais protege o corpo, as células do corpo, mas principalmente os trabalhos são muito claros na célula neurológica, porque desde 1960 é utilizada a dieta cetogênica para melhorar os neuroproblemas, principalmente a epilepsia, mas também para o Alzheimer, Parkinson, as neurodegenerações. Mas assim como melhora a dieta cetogênica, melhora o cérebro, melhora todo o nosso corpo. E depois da cetogênica, vem a dieta paleolítica, vem a dieta low carb, que é a paleolítica também. Tem a dieta carnívora, que é uma dieta pior que a cetogênica. A dieta carnívora, nem alface é aceita. É muita carne, é só carne. Tá. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre os 10 princípios da alimentação. Tem que produzir mais benefícios que malefício. O pior malefício é a insulina. Tem que ser o mais diversificado possível. E aqui entra a fruta que eu estava falando. A fruta produz insulina, então não adianta diversificar muito a fruta. É preferível diversificar as verduras e hortaliças, porque aqui tem menos insulina. É preciso dar uma pausa na alimentação. Aquela história de comer de 3 em 3 horas, ficar toda hora beliscando, é um crime para o intestino. Não tem intestino que regenere. O intestino precisa de uma pausa longa. Então, jantou 7 horas, no mínimo até 7, 8 da manhã. Precisa dessas 12 horas. O ideal até é que faça mais, faça as 16 da dieta do jejum intermitente. Talvez você sinta, se você se alimentar bem, com alta gordura, proteína normal e baixo carboidrato, você vai ter saciedade e não vai sentir fome. Talvez vontade de comer. Se tiver vontade de comer, come um nibs de cacau, come uma castanha, come alguma coisa que não tenha insulina. Outra coisa importante que as pessoas não se dão conta é de fazer uma alimentação consciente. Fundamental. Como é que tu sabe que está consciente? Quando tu mastiga e presta atenção no sabor. Só isso. Mastigue e preste atenção no sabor. Não engula pedaços inteiros. Engula aquilo que for já mastigado. Outra coisa importante que tem muitos artigos científicos falando que a restrição calórica, que é a diminuição de 10, 20, 30, 40% da quantidade de nutriente, aumenta a longevidade e diminui as doenças. Então, não tem dúvida nenhuma isso aí. Nós defendemos que, em vez de fazer a restrição calórica, se faça o jejum intermitente. Tem trabalho científico que mostra que é a mesma coisa. Alguns autores, como o próprio Walter Longo, chama dieta imitando o jejum. É comendo um pouquinho menos e comendo, dando pausas mais longas da alimentação. Não coma nada em excesso. Se você não pode restringir a alimentação para comer exatamente o que tu precisa, ou 10% menos,
Esses 10% menos são importantes, desde que tenha variabilidade. Não tem importância que tu coma 10% menos. Principalmente se você não estiver na gordura essencial. A gordura essencial é aquela mínima que o corpo não libera. Não coma em excesso. Lembre-se de comer um pouquinho antes de se sentir enfastiado. Lembre-se de comer. Se você comer lentamente, você vai produzir a saciedade durante a refeição. Para produzir a saciedade é preciso 20 minutos. Então, se você comer um pratão de salada antes e mastigar depois o prato principal de forma lenta, vai passar dos 20 minutos e você vai ficar saciado. Senão, você vai comendo. Evite o excesso. Outra coisa é aprender a individualizar a refeição, o alimento para ti. Você tem que prestar atenção em todo o alimento que você come. Você come um ovo, de novo o exemplo do ovo, e você se sentiu satisfeito com o ovo e sentiu bem-estar, é porque esse ovo faz bem para ti. Se você comeu o ovo e ficou meio que engasgado, não estava legal, talvez o ovo não seja para ti o alimento ideal. Talvez ele esteja lá em 15º lugar. Então, você tem que entender as reações do teu corpo a qualquer tipo de alimento. Voltando a falar em frutas, se você comer frutas, nunca coma nas refeições, nem logo após a refeição. A fruta, para quem não sabe, ela não usa o suco gástrico. A gente come, ela passa pelo intestino, em 10, 15 minutos ela sai do intestino e começa a fermentar sozinha, passa pelo estômago e começa a fermentar sozinha no intestino. Se ela encontra alimentos dentro do estômago, ela não sai, ela fica ali, ela começa a fermentar ali, no lugar errado, prejudicando a digestão dos outros alimentos. Então, coma fruta, se você for comer, separado da refeição. Coma lá meia hora antes ou 2 a 3 horas depois. Mesma coisa líquido, né? Meia hora antes ou 2 ou 3 horas depois, quando não tiver mais nada no estômago. Aqui no Proci não tem esse problema, mas quando eu falo na internet sobre alimentação, sobre os princípios da alimentação, invariavelmente vem algum engraçadinho. Então, se eu não posso comer carboidrato, o que eu vou comer? O senhor quer nos tirar o prazer da vida? Se a gente comer alimentos que o senhor diz que é prejudicial, vamos morrer igual? Não é isso, não é isso. Prazer do alimento, vocês sabem, é comer um alimento saudável, em quantidade certa, dá aquela sensação de prazer e que dura quanto tempo? 2, 3, 4, 5, 6 horas. Se eu comer o alimento errado, comer um doce para ver, vocês que já não estão mais acostumados a comer doce, comer um doce para ver o que acontece. Mal-estar, enjoativo, um peso, uma situação desagradável. Então, o prazer do alimento não é um alimento prejudicial. O prazer do alimento é um alimento saudável. Ok, gente? Em termos de... Temos um tempinho aqui ainda. Deixa eu ver como é que estão as perguntas. Bastante? Não tem tanta. Vai dar para a gente... Eu quero falar mais algumas coisinhas aqui. É importante sobre alimentação para combater o envelhecimento. A primeira coisa que nós temos que fazer é não aumentar a inflamação. Então, carboidrato sai completamente. A segunda coisa que nós temos que fazer é ter alguma restrição calórica. Jejum, algum tipo de jejum. Seja o jejum intermitente, como eu faço todos os dias, seja o jejum de 24 horas, então você pode fazer até um dia sim, um dia não,
Faço segunda, quarta, sexta, domingo, depois terça, quinta. Pode ser. Pode ser o jejum de 2 dias, daí já é conveniente não fazer muito repetido, pode fazer uma vez por semana. Jejum de 3 dias cada 15 dias, jejum de 4 dias. E os trabalhos mostram que quem faz um jejum de 3 dias cada 15 dias tem os mesmos benefícios de quem faz, que nem eu, jejum intermitente todos os dias. Outros trabalhos dizem que não, mas isso pode ser. E tem que, fundamentalmente, trabalhar com alimentos com percentual de gordura do alimento. Aqui está a chave. O que você quer na sua vida neste momento? Você quer ganhar massa muscular? Então come proteína mais do que precisa. Você está numa fase de reprodução? Eu pretendo ter filhos dentro de 1 ano. Estou no processo de parar de tomar anticoncepcional, parar de usar DIU. Coma proteína. Você precisa ter essa síntese proteica, esse processo de crescimento. Quer crescer? Coma proteína. Só que a proteína, quando tu comes acima do que tu precisa, ela estimula uma proteína interna chamada, uma substância interna chamada TOR, mTOR. E a TOR, ela prejudica as proteínas da longevidade. Então, quanto maior é a TOR no sangue, causada pela alimentação hiperproteica, mais curta é a longevidade. Então, nós nunca defendemos aqui as dietas hiperproteicas, mas muita gente pensa, se eu não como carboidrato, eu vou comer, então, gordura e proteína, eu tenho que aumentar as duas. Não! Baixe o carboidrato, mantenha a proteína dentro do normal proteica, não muito abaixo, porque se começar a ficar abaixo, vai entrar em sarcopenia. Então, mantenha a proteína, ou talvez um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, fica girando ali e aumenta as gorduras boas. Ali que está o foco. E assim, tu vais conseguir trabalhar um cérebro de alta performance. Todo o nosso foco é ter um nível de funcionamento cerebral superior. Talvez, se eu fosse agricultor e trabalhasse na terra, talvez eu quisesse ter mais músculos, para ter mais resistência. Então, mas como eu sou intelectual, eu quero ter um funcionamento cerebral melhor. E daí eu preciso trabalhar com metabolismo lipídico, não glicídico. Quando a gente fala, eu falei antes lá do intestino, da absorção do intestino, nós estamos falando também do intestino saudável. Quanto melhor for a microbiota do intestino, melhor é o funcionamento cerebral. O eixo cérebro-intestino, ou intestino-cérebro. Então, você tem que melhorar a tua microbiota intestinal. E para melhorar a microbiota intestinal, você tem que comer alimentos fermentados, tipo kefir, tipo kombucha, alimentos e bebidas fermentadas, tipo chucrute, frutas fermentadas. A fruta aqui pode? Pode, porque a fruta fermentada, todo o açúcar da fruta, os lactobacilos comeram, então é uma fruta só com coisas boas, assim como o leite do kefir não tem lactose. Precisa comer fibras, muita fibra. Tem trabalhos que mostram que indivíduos que comem mais fibras têm telômeros maiores que indivíduos que comem menos fibras. Tem que variar o máximo possível essas fibras. Se vai comer, vai comer. Come alface clara, alface roxa, alface escura, alface americana, come rúcula, come um pouquinho de agrião. Só aí, já tem 6 verdes. Põe um pouco de couve, toma suco verde.
Então começa a ampliar. Ah, mas aí não, diversifica. Pega pepino, pega pimentão. Ah, eu não consigo comprar pimentão orgânico coloridos. Eu só consigo comprar pimentão orgânico vermelho. Compra colorido com agrotóxico. Mas não vai intoxicar meu fígado? O teu não, intoxica o dos outros. O nosso fígado não tem gordura. O nosso fígado, ele não tem acúmulo de gordura, esteatose. Então, as células do nosso fígado não perdem tempo transformando a glicose em excesso em gordura para ser armazenada. A célula do nosso fígado, ela está pronta para receber os agrotóxicos, a poluição do ar, quebrar e ceder para ser excretados pela pele, pela urina, pelas fezes. Então, coma, porque você precisa daquele colorido do pimentão amarelo, do pimentão vermelho, como a cenoura. Ah, a cenoura tem carboidrato. Não tem importância comer um pouquinho de carboidrato, para nós não tem importância. Se tu está com câncer, é outro problema. Mas se tu não tem, se está num processo de melhoria, não tem importância comer uma batata doce, uma cenoura. O rabanete quase não tem carboidrato. Não precisa dizer que nada, absolutamente nada de alimentos ultraprocessados. Se tem coisas que destroem telômero, são as químicas, todas as químicas. A da pele e a química do alimento. E a do ambiente também, as fragrâncias. Então, ontem, de manhã, numa mensagem do mestre indiano, esse mestre que eu estou acompanhando, por falar nisso, quase 30 participantes do ProSer receberam a bênção do mestre e estão fazendo a meditação Shaktipati. E são pessoas lindas, são pessoas maravilhosas, porque eu tenho visto ele dar bênção para todos os participantes do ProSer, e dá para diferenciar bem as pessoas que estão no caminho do controle mental, da verdadeira espiritualidade, não da religiosidade. Religiosidade não necessariamente é saudável. A espiritualidade sempre é saudável. A espiritualidade é encontrar o melhor dentro de si. E esse caminho do Shaktipati é o caminho para encontrar-se o melhor dentro de si. E o mestre estava dizendo aquilo que a gente fica dizendo sempre aqui, que deve-se tomar banho todos os dias ao levantar da manhã, porque durante a noite o corpo elimina as impurezas. E até a gente toma banho para tirar as impurezas do corpo, sem usar sabonete, sem usar shampoo. Então, e no final do dia também, um banho morno para tirar as impurezas que o corpo está eliminando pela pele. Então, um banho com água, onde passa a mão para esfregar, apenas isso. Eu uso sabonete nas regiões de dobras axilares, inguinais, por hábito, talvez nem precisasse. Então, nós já falamos das dietas, eu tinha anotado aqui. E acho que é de bom tamanho. Fundamental, que tem grandes quantidades de trabalhos falando sobre aumento de telômero em relação a alimentos da natureza. Alimentos que Deus nos deu. Alimentos que não passaram pela mão do homem. De preferência, alimentos não domesticados. Por isso que os alimentos orgânicos, e de preferência ainda os alimentos biológicos, onde, não sei se todo o orgânico ele faz rodízio de cultura, mas o rodízio de cultura é uma maneira saudável. Feito, gente. Então, ter uma alimentação que não cause dano. E, principalmente, ter aqueles 5 fatores, assim,
alimentos saudáveis, uma digestão perfeita, absorção perfeita, saúde intestinal, individualizar a alimentação e observar bem os efeitos de cada alimento para que os alimentos todos causem prazer. Consciência na alimentação. Ter um respeito sagrado pelo alimento, que está trazendo não só vitaminas e minerais, mas que está trazendo a energia da natureza, a energia do sol que foi para dentro do alimento e que veio para dentro do nosso corpo. Ah, legal. O Geraldo Brito disse que a transmissão pelo canal do YouTube, a recepção é muito melhor. Olha, parabéns. Parabéns para a equipe. Eu nem sabia que estavam fazendo isso. Parabéns, equipe. Beleza, Maristela. 2 meses e meio no Prazer, fazendo os recursos horméticos, musculação, HIIT, corrida aeróbica, jejum, já melhorei muito. Sinto-me mais jovem. Mais do que se sentir jovem, Maristela, você está aumentando o telômero e, com certeza, está aumentando o mitocôndria. Mitocôndria é o principal fator da longevidade, o principal indicador da longevidade. E se tu está fazendo HIIT, está aumentando o telômero. Está fazendo musculação com alta intensidade, também está aumentando. Boa noite para todos vocês. Chego todos os dias por volta da meia-noite, como castanha de caju ou amendoim. Está correto? Não necessariamente, caro Antônio. Tu pode comer essa castanha de caju e esse amendoim às 9 da noite, no meio do teu trabalho, para poder ter o processo de digestão, e chega em casa meia-noite e faça uma meditação. Toma um banho morno, faça uma meditação sem comer nada. Vai em jejum para a cama. Porque todo o processo digestivo prejudica enormemente o processo de homeostasia. O corpo vai dividir a energia com a digestão desses alimentos saudáveis. Sim, tu não está aumentando a insulina, mas em compensação está trabalhando energia. Não é o ideal, não. Márcio começou essa semana, está vindo de 100 dias, né? Muito bom esses 100 dias. E já conseguiu melhoras no sono e muito mais disposição. Que legal. É muito rápido. Aquilo que eu falei, né, Márcio? O pessoal não acredita. É rápido. Uma semana para outra a gente já consegue mudanças. A Fábia quer saber um laboratório confiável para comprar suplementos. Fábia, eu uso para mim a IGEA, que é HYGEA. É a mesma que está dando suplementos para você. Você deve ter entrado agora nos 100 dias. Então, quando você tiver direito aos suplementos, aproveite e compre com a Tassiano os suplementos também, daí você não vai pagar frete. Você pode pegar a lista dos suplementos e entra no site da IGEA e vê o preço dela lá, e depois vai na farmácia de manipulação da tua confiança na tua cidade e vê os preços dela. Farmácia de manipulação é o tipo da coisa que a gente tem sempre o pé atrás. Então, toda a minha vida, antes de fazer uma farmácia, eu tinha muita dificuldade para escolher uma farmácia. Então, eu ia, falava com o dono da farmácia, com o farmacêutico, e tentava entrar no coração dele para saber se ele era íntegro e ia botar dentro daquelas cápsulas aquilo que eu estava pagando. Só como curiosidade para vocês, durante muito tempo eu fiz processo presencial e dava muita receita de suplementos aqui em Porto Alegre. E teve uma época que comecei a receber isso, e essas receitas caíam nas farmácias de manipulação. E as farmácias vinham me procurar. Dizer, doutor, recebi a sua receita e tal.
Nós queríamos fazer uma parceria para o senhor indicar a nossa farmácia. Tá, vamos finalmente. Quanto que eu ganho nisso? 30%, 20%. Pode ir embora. Como assim? Sim, se você está me dando 30%, como é que eu vou ter certeza que você vai estar pondo dentro da cápsula a quantidade certa e não 30% a menos? Pode ir embora. Mas foi assim, em 15 dias eu recebi 3, depois parei de receber. Eu acho que se comunicar, não vai lá que o cara é maluco. A Fábio quer saber um suplemento para sono reparador. Lá na farmácia Ídia tem um suplemento que eu criei junto com a Tassiana. É o melhor que tem, é o que eu tomo todos os dias. A Fábia está bem interessada. O suplemento. Aqui está. Os vídeos do teu filho, que é o Treine Onde Quiser. Tem o passo a passo para atividade física para quem não quer ir para academia? Não é passo a passo. Ele tem um treine onde quiser, que ele dá um programa de exercícios que movimentam todos os músculos do corpo. Substitui, sim, a academia, mas não 100%. Eu faço o treino dele sábados e domingos. Durante a semana eu vou sair de casa e ia para a academia, agora não vou. Então, é um treino. Se precisar, eu entre ir para a academia e não fazer nada, eu não vou fazer nada. Não, então faz o treino onde quiser. Porque ele não substitui a musculação, ele substitui um crossfit, uma ginástica funcional. Doutor Nota Mil, gostei, Rose. A Micaela, olha só que história linda da Micaela. Tem 45 quilos, mede 1,56 m, trabalho no meio rural, lutando com animais, cuido da casa, mesmo assim devo fazer jejum de mais de 12 horas. Você tem que. É uma boa pergunta. Você precisa ter muita força física para passar o dia lutando com animais lá. Será que você teria força física, como nossos antepassados tinham, para fazer sair em jejum de manhã cedo? Experimente. Faça uma boa janta, dia seguinte, atrase o café da manhã. Experimente, vê como é que você funciona. Não existe regra, meus queridos. Pegando o exemplo da Micaela, não existe regra, existe experiência. O procer é experiencial. Experiencial, essa é a palavra certa. Experimente e vê no teu corpo como funcionou. Funcionou bem? Experimente alguma coisa melhor. E assim tu vai experimentando. Não funcionou bem? Volta e experimente outra coisa. Wanda, a tua alimentação tem muito carboidrato, porque você está comendo banana, aveia de manhã, o resto está tudo bem. E tenho como muitas frutas. Olá, Alice. Alice foi uma das que recebeu a benção, fez a iniciação com o mestre Swami G. Gostei de te ver lá, Alice. A Rose come uma vez por dia, como ovo, castanhas, abacate e um pouco de queijo às vezes. Será que tu está comendo a proteína em quantidade suficiente, Rose? Ovo, sim. Queijo, sim. Eu não gosto muito desse jejum de 24 horas. Dá para fazer durante 7 dias, assim. Como só às 7 horas da noite, ou como só ao meio-dia, não como mais. Mas fazer sempre esse jejum, você tem que experimentar, você que está certo.
Maristela está salientando o que eu falei. Comer menos e corretamente é o segredo. Quando a gente consegue chegar nessa situação, está maravilhosa. A Fátima quer saber quais são os alimentos que repõem os minerais. Todos os alimentos naturais. Tanto proteína, mas principalmente os alimentos vegetais. Coco, abacate, verduras, legumes, castanhas. Castanhas em geral, né? O Jair quer saber sobre a filha dele, que tem doença de Crohn. Então, ela usa imunossupressores. E ela quer saber... Não entendi a pergunta, vamos ver de novo. Quem usa imunossupressores e pratica recursos para recuperar a saúde, o que acontece? Vai curar a doença de Crohn. Se a tua filha usar recursos para aumentar a saúde, o que acontece com as doenças? Vão diminuindo. Pode curar? A Crohn pode. Doença de Crohn pode. Então, ela está no caminho certo, Jair. O Pedro tem velha dúvida. Ele operou a vesícula. Como é que vai comer gordura? Proteína não precisa da vesícula, gordura. Quem é que, usando a bile, quem é que produz a tua bile do teu corpo, Pedro? Fígado. Teu fígado está inteiro. E no momento que tu está comendo menos carboidrato, teu fígado está mais livre para produzir a bile. Ah, e será que a minha digestão está boa? Não sei, me responde. Quando tu evacua, as tuas fezes saem gordurosas? Não. Então é porque tu está digerindo a gordura. Simples assim. Ah, mas eu não tenho vesícula. Não precisa. A vesícula é um plus a mais do que o corpo usa. 2 copos d'água em jejum, Chia. Perfeito. 2 copos d'água em jejum e 2 copos d'água antes do almoço. Bacon é embutido, ruim ou é recomendável? Ele não é alimento perfeito, mas ele pode ser usado eventualmente. É um embutido, ele tem material, ele passa por defumação, ou então ele também tem nitrito, tem substâncias químicas. Mas não tem por que tu não comer de vez em quando. Não tem por quê. Eu como de vez em quando. Eu não tenho alimentação perfeita. 3 dias a cada 15, seriam 3 dias sem comer nada, somente líquido. Isso, Acha. Tenho hérnia de hiato e gastrite, não tomo nenhum remédio. Posso fazer um jejum intermitente, não faço acompanhamento médico, mas há muito tempo ele disse que eu não poderia ficar em jejum. Lenir, você precisa avaliar com o teu corpo como é que ele responde. Se você fizer jejum e teu corpo ficar irritado, não pode fazer. Se você fizer jejum e teu corpo não reclamar, pode fazer. Ramiro, tu tá errado. Os crudívoros, eles não vivem saudáveis. Eles têm déficit de saúde e não têm, eles têm a insulina também elevada. O crudivorismo não é cientificamente a melhor alimentação que existe. Maria Helena Calcanhoto, Assaduí, se vocês quiserem informações sobre a meditação Shaktipati, a Maria Helena, de Caxias do Sul, é a nossa representante do Procer, junto ao mestre Swamiji. Então, Maria... Ó, tá aqui, a Bibiana já correu na frente, é essa equipe, não para. Daí o telefone da Maria Helena, se alguém quiser informação sobre a meditação Shaktipati, liga para Maria Helena, beleza. A Elizabeth disse que a insulina está em 4, ótimo, insulina
4, 3 está de bom tamanho. Fátima, não sei explicar a tua pergunta. Tu tem que manda a tua bioimpedância. Se a bioimpedância de banheiro ela não é confiável, se for a bioimpedância profissional, põe ela numa planilha, as várias bioimpedâncias, e manda para o suporte, para atendimento, para tentar interpretar, porque não tem como eu interpretar daqui assim. O que eu penso sobre a cúrcuma e o GABA? O GABA faz parte do suplemento para sono. E cúrcuma é um excelente, excelente suplemento. Pode comer todos os dias. Frutas fermentadas, entra lá no site da Conceição Trucon, que é o Doce Limão. O site chama-se docelimão.com.br, acho que era isso, que é isso. Que ela ensina a fazer como fermentar a fruta. A Maristela vai fazer o retiro nesse final de semana. Eu vou estar lá para dar a minha energia positiva para ti. O mestre, inclusive, citou que o grupo do Procer, quando uma dos participantes do Procer se apresentou, que o nosso grupo é um grupo diferenciado. Claro que nós já estamos trabalhando a nossa consciência há bastante tempo, né? Wanda, se tu está perdendo massa muscular, entra urgente em contato com o atendimento, porque você está fazendo coisas erradas. Ela está continuando perdendo massa muscular, não pode, ninguém pode perder massa muscular. Se está perdendo massa muscular, tu está fazendo coisa errada. Alguma coisa tu não entendeu, porque ninguém pode perder massa muscular. Pelo contrário, os magros têm que ganhar massa muscular. Marcos, se teu filho comeu chocolate com leite, chocolate ao leite deu 113, está dentro do padrão, que é a glicose pós-prandial. Por que batata doce sim, batata inglesa não? Para te começar, Wanda, se você pegar 50 gramas de batata inglesa e 50 gramas de açúcar puro, qual que aumenta mais a insulina? Batata inglesa. Então, é preferível comer açúcar puro com colherada do que comer batata inglesa. O açúcar puro, ele tem um índice glicêmico, é um índice antigo, nem se usa mais, mas ele tem um índice glicêmico de 100, e a batata inglesa de 114. O Adilson pergunta, se eu fermentar grãos como feijão e arroz, eles entram na parte verde da pirâmide? Entram. Fermentou? Entra. Tranquilo. Qualquer verde é saudável. O Aniceto diz que o iodo aplicado aos vegetais realmente retira os agrotóxicos. Vale a pena também fazer isso. Pimenta é excelente, Souza. Aumenta os telômeros. Igor, para pele oleosa, a melhor coisa que tem é parar de usar sabonete. Faz o seguinte, passa uma esponja na pele, só passa uma esponja, só. Deixa, porque o excesso da oleosidade da pele é decorrente de tu ter tirado tudo com sabonete, tu tirou todo o óleo produzido pela glândula sebácea, e daí ela entra em hiperprodução. Experimenta fazer isso. A Gisele, também participando do Retiro Shaktipat. Vou fazer o terceiro. Excelente dica do Ronaldo. Gratidão, obrigado.
Como usar rena para pintar os cabelos? Ainda não consegui assumir os brancos. Esquece. Pinta, pinta, esquece. Esse é a tua dose de química do teu mês. Todos os meses tu vai dar uma dose de química que é a rena do cabelo. Ponto. Não tem escapatória. Faz parte do processo. Compensa no resto. Usa menos química no resto, mas aceita a tintura do cabelo. O Ramiro diz: para os profissionais da alimentação viva, a proteína concorre para aumentar a insulina. Não tem como, tem como. Todos os autores, inclusive aqui o Dr. Walter Longo, ele tem uma frase que ele diz, eu estava vendo isso, a dieta paleolítica com baixo proteína é melhor que a dieta vegetariana. Todos dizem a mesma coisa. A Luzângela, de março para cá, perdeu 8 quilos, muita massa magra. Luzângela, de novo, eu fico nervoso com isso. O que está de errado? Não pode perder massa magra, não pode, gente. É um crime com o nosso corpo permitir que a gente perca massa magra. É não estar fazendo musculação, não estar comendo proteína adequada, não está usando suplemento, tem alguma coisa errada. Mas se fizer musculação certa, não perde massa magra. Perdeu massa magra, está perdendo saúde, está envelhecendo. É o processo severo de envelhecimento, é a sarcopenia, é perder massa magra. Não pode, Luzângela. Tem alguma coisa errada. Vamos lutar por isso aí. Às vezes a gente nem sabe o que está fazendo de errado. Às vezes é até difícil de neuronal entender, mas tem que achar um caminho, Luzângela. Teu trabalho, entre em contato lá com o nosso processo de atendimento para descobrir o que tu está fazendo errado. Pasta de dente sem flúor, eu compro uma pasta de dente chamada Natural. O rótulo é Natural. Clorela e carvão vegetal são detox. Gente, vamos entender que detox não é tomar suco, não é tomar clorela, não é usar carvão vegetal. Detox é limpar o interior da célula. E para limpar o interior da célula é um processo de homeostasia, é trabalhar lá, é fazer exercício. E se fizer tudo, fazer um exercício que sue, tomar muita água e suar, são os principais processos. Se fizer tudo isso, a clorela é boa e o carvão vegetal também é bom. Mas só se fizer tudo isso. Kombucha saborizada quebra o jejum? Não. A kombucha, não. Leonardo faz dieta cetogênica? Tem bastante pergunta ainda, gente. Mas vamos chegar às 9h30 hoje aqui. Faço dieta cetogênica, jejum intermitente, estou com muita cãibra. Devo suplementar algum mineral? Você precisa entender por que tem cãibra. Você faz intervalado quantas vezes por semana? 2? 3? Tá. Nos dias que tu faz intervalado, a cãibra aumenta ou diminui? Teoricamente, diminui. E nos outros dias, você faz o aeróbico ou não faz nada? Entra primeiro por esse processo. Quando você faz a musculação com intensidade, você alonga depois? Então tem que entrar por esse processo aqui. E daí sim, pode entrar na suplementação, sim. Tem que suplementar magnésio, com certeza. Mas se funcionar todo o resto. Usar argila. Ah, Maria Helena está colocando aqui. Argila de boa qualidade para tomar banho no lugar do sabonete. Tem na Xeróxica. Xeróxica da Bibiana. Usa argila como sabão? Nunca usei, Saduí.
E não fica sujo de argila? Legal, legal. Tema do satsang de fim de semana, né? A Wanda está elogiando a equipe. A equipe eu sou orgulhoso da equipe. Eu uso sabonete de glicerina para as regiões, para axila e a região inguinal. Eu uso glicerina, mas tem outros por aí. José, o que eu posso usar para melhorar as articulações do joelho, sofro e lombar? José, tua pergunta está errada. Você está fazendo musculação, você está fazendo o intervalado, você está fazendo tudo que tem direito para aumentar a tua saúde? Se sim, e ainda está com dor na articulação, talvez você possa usar algum suplemento à base de colágeno tipo 2. Talvez. Se tu não fizer nada disso, não adianta não usar nada. A Fátima trouxe aqui um tema que não é tema do processo. Vamos só por curiosidade ali. Fazer ressonância quântica, bioimpedância, acusa um rejuvenescimento de 15 anos. Isso também pensando nas mudanças de saúde e força física que aumentou. Tenho a saúde física, emocional e mental que nunca tive. Meus resultados foram rápidos. Entrei no processo em janeiro de 2018. Ela está medindo com produtos que eu não tenho experiência, com equipamentos. Ressonância quântica e bioimpedância. Perfeito, Débora. Débora faz uma alimentação, um jejum, um prolongado de manhã. Toma café às 9 da manhã e vai comer depois das 17 horas, depois fica em jejum até às 9 da manhã de novo. Está de bom tamanho, uma boa janela. Não entendi tua pergunta, Laide. Faça a tua pergunta com mais detalhes lá para o pessoal da nutrição lá. Gostei, Mauro! Gostei. Você deveria mudar seu nome para Ouronal. Pois suas dicas valem ouro. Valeu. Bom, criativo. O Paulo não se adaptou bem à lógica de 5 comprimidos diários da fórmula de imunidade. Alguma outra opção com comprimido único? Toma os 5 junto. Pede para fazer um só, colocar tudo num comprimido só. A decisão é tua. Então, não tem porquê. Acho que tem essa fórmula lá. Não. Tomar um chá depois da refeição não chega a ser. Se for um chá ainda digestivo, não chega a ser problema. Apesar de que dilui o teu suco digestivo. Mas é um pouquinho de chá, não é um copão, né? Não é uma taça, é um pouquinho de chá. Meio mais para lavar a boca, tirar aquele gosto do alimento da boca. Suplemento para melhorar o desgaste do joelho é o colágeno tipo 2. Como abacate junto com a salada no almoço. Pode. Abacate pode. Coco também pode, junto com a refeição. Porque praticamente não são frutas. O Eduardo pergunta, quais as medidas que devemos tomar para diminuir a inflamação? Tudo que você fizer para aumentar a tua saúde, você diminui a inflamação. Tudo que você está fazendo do processo está diminuindo a inflamação. A Rose está fazendo uma refeição por dia para diminuir mais rapidamente o peso. É importante, Rose, pode fazer isso. Se o teu corpo aceitar,
Se tu tá fazendo musculação, HIIT em jejum e não tiver nenhum problema, não tiver sentindo aquela sensação de falta de força, teu corpo está bem adaptado, pode ficar fazendo isso, sim. Valeu, Pedro. O Mário fez uma pergunta inteligente. Quando a gente toma laxante para fazer a colonoscopia, há uma eliminação da microflora, mas ela rapidamente é reabsorvida. Mesmo sem tomar lactobacilos, ela rapidamente ela volta. Assim. Menos de uma semana, tu já está com ela normal. A Maria Helena tem a insulina 1 e a glicose 70. Perfeição. É o exame perfeito. Essa pergunta do André Lins é uma pergunta difícil de responder. Ninguém responde essa pergunta com certeza. Se você perguntar para a nutricionista, ela vai dizer: se você tiver 60 quilos, você tem que comer 90 gramas de proteína. 90 gramas de proteína equivale a um bife de não sei, de cento e não sei quantas gramas. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu como no olho, perguntando para o meu corpo. Eu como para ficar com um pouco de. Porque eu estou comendo um peixe. Esse peixe tem gordura. Esse peixe tem proteína. Quanto que é de gordura e quanto que é de proteína? É difícil saber. Então, eu como mais ou menos no olho. Se você quiser detalhes disso, você pode consultar com a Gabriela, nutricionista. E as nutricionistas eles têm tabelas para calcular tudo isso aí. Eu nunca me preocupei com isso. A Laide está com a vitamina D de 74. Excelente, Alaide. O João Roberto usa 300 miligramas de betaína. A betaína eu recomendo para quem tem sintomas gástricos. Eu não uso betaína como preventivo. O José, mesmo não fazendo a alimentação perfeita, curou a gastrite. Parabéns, José. Parabéns. A vitamina C, com certeza, Maria tem que tomar afastada das refeições, do exercício. E a cúrcuma também. A cúrcuma também. Mas a vitamina C tem trabalhos que mostram. Após a menopausa, é mais difícil ganhar massa muscular? Pergunta a Eliara. Quanto mais idade tem a pessoa, mais difícil é ganhar massa muscular. Mas tem participantes com 80, 85 anos que ganham 4, 5 quilos de músculo no processo. O Antônio come 3 a 4 ovos cozidos por dia. Tá legal, bom padrão. A Sônia toma café da manhã com kefir e abacate. Toma café da manhã com kefir, abacate no almoço, muita salada, carne. À tarde toma kefir com abacate novamente. Toma água de hora em hora. Perfeito, Sônia. Gente, hoje eu não gostei dessa aula de hoje, porque a aula de hoje todo mundo tem gana por se alimentar e não tem gana por fazer meditação e não tem gana por fazer exercício. A Eliana é vegana e a Crude vegana. A Eliana, a Maria Helena. Isso mesmo. Sobre a água alcalina, o que é mais indicado? Essa água alcalina é controversa.
Muita gente tem. Eu até uma época eu já tive aqueles filtros de água alcalina, mas é controversa. Não é assim cientificamente. Comecei a tomar vitamina B12 5.000, sinto dor de cabeça. Tem que fazer experiência, Marilza. Se você toma vitamina 5.000 injeção, aquela, toma uma vez por semana, se toma e aumenta da dor de cabeça, é porque sim. Mas tem que ser imediato. Cada pessoa é diferente, não existe regra. Vitamina B12, teoricamente, não dá alergia. Teoricamente, para outros podem dar. A Fátima perguntou sobre esse retiro. Fátima, é um retiro virtual. Tu vai fazer na tua casa. O mestre Nardanan, ele está lá na Índia, o Jaim, parece que é a cidade dele, e cada um de nós está na nossa casa e estamos ligados através da egrégora, da energia que ele liga. A super fórmula, a fórmula da vitamina C, eu só vou tomar enquanto durar a pandemia, depois eu vou parar. Talvez agora que eu peguei o embalo da vitamina C, eu vá tomar também durante os invernos. Eu já respondi, Aniceto, já li que o iodo a 2% ajuda a eliminar agrotóxicos. É uma boa, solução, sim. Quando o produto é fermentado, Adilson, a hortaliça é fermentada, cenoura é fermentada, interessante, muito interessante, não tem quantidade. Não tem quantidade. Pode comer à vontade. Porque o carboidrato da insulina, que leva insulina, não tem mais na cenoura. A Maristela diz que o jejum é o principal detox. Verdade. Jejum, principalmente o exercício em jejum. Quem tem rinite alérgica pode tomar kefir de leite? Se tu tem alergia ao kefir de leite, não. Como é que eu sei se eu tenho alergia ao kefir de leite? Toma kefir de leite e observa a tua rinite. Piorou? É porque tem. Fica um tempo sem tomar, melhorou. Aí toma de novo, piorou, é porque tem. Só tem essa maneira, Rosa Helena, de saber. Sauna, Tânia, é excelente. Sauna é um dos grandes recursos da saúde. Eu, eu vou construir uma casa em Garopaba e eu tenho um cantinho que eu já projetei para minha sauna. A Maria pergunta se a kombucha muito ácida mata as bactérias do probiótico ou ela sempre fica com algum resquício doce. Não, se ficar com resquício doce, Maria, é porque ainda tem doce, ainda tem açúcar. Ela tem que sair todo o açúcar. E quanto mais ácida for, mais lactobacilo tem. É exatamente o contrário do que você disse. Quando, quando tem lactobacilo demais, fica ácida demais e a gente tem até gosto ruim. A Elisabetta colocou uma coisa interessante, ela usa bicarbonato de sódio em vez de sabonete. Melhor ainda, nota 10. Como melhorar a oleosidade do cabelo? Não botando shampoo. Eu tinha um cabelo super oleoso, Mauro, super oleoso. Agora aqui, ó, tem cabelo sedoso. Ele não vê shampoo há 5 anos, mais de 5 anos. Sabão de coco, diz o Edivar. Bela dica do Edivar aí. Traz algum problema para a saúde doar sangue? Não. Não traz problema nenhum. A não ser que você tem um hematócrito diminuído.
tenha poucos glóbulos vermelhos. Daí você vai doar e ficar com menos ainda. Aí sim pode ser prejudicial. Wanda, antes de a academia abrir, faça exercício em casa. Entra no YouTube e estude exercício com o próprio corpo. Compra o programa do Luciano. O programa do Luciano está uma barbada. Tá... Para quem é do 100 dias, foi R$ 97. Pô, R$ 97, gente, para um programa daquele padrão. A Bibiana, nossa farmacêutica, é farmacêutica, tem muita experiência com produtos cosméticos. Ela está fazendo assim: o sabão de coco comum e bicarbonato na pele não é legal, ela disse. Ó, dicas aí da Bibiana. O Marcos tem asma. Isso limita a quantidade de vezes que eu faço o HIIT. Sou obrigado a usar o Forazec, senão falta de ar. Sigo as diretrizes de alimentação do parceiro e uso suplementos indicados. Alguma sugestão? O teu HIIT tem que ser na tua dose. O teu HIIT vai te curar. Então faz o HIIT, faz o aeróbico, faz a musculação e principalmente diminua o máximo o carboidrato. O carboidrato é um dos grandes agentes. O carboidrato, o leite, o glúten, matando o carboidrato, os grandes agentes de asma. Elivane, pode tomar kombucha em qualquer momento. Neuci, tu tem que conversar isso com o teu médico. Se a tua tendinite de Dequervem não cura, às vezes só com cirurgia, porque se o nervo está tão pressionado, está com cirurgia. Tem que consultar um ortopedista. A Lidiane queria que eu falasse sobre óleos essenciais. Não é química, não. Eu não estudo muito óleos essenciais, é uma carência que eu tenho. Mas eu vou começar a fazer uma série de entrevistas com a Mayra Jardim, que é uma doutora em óleos essenciais. Eu acho que eu vou fazer isso lá no YouTube, lá nas lives, para divulgar para as pessoas. Eu não uso, mas eu recomendo. O que fazer para acabar com a flatulência e desconforto estomacal? Aumentar a saúde. A resposta é sempre a mesma, José. Você é novo aqui no Prazer, mas toda vez que me perguntar sobre doença, a resposta é sempre a mesma. A Luzângela usa cúrcuma como tempero. Substitui o suplemento? Sim. Rose, cada um tem a sua alimentação. A minha é a minha, é diferente da Bibiane, é diferente da Maria Helena, é diferente de todos nós aqui. Cada um tem uma alimentação. A Fábia quer saber se existe alguma coisa que aumente o suco gástrico. Não, a saúde. A saúde aumenta o suco gástrico. Mas se você tem dificuldade, você pode usar enzimas digestivas. E se você tem dor, gastrite, azia, você pode usar o cloridrato de betaína. Tudo isso tem na IGE, ela fala catástrofe que ela sabe. O Álvaro disse que antes eu não indicava o colágeno e hoje estou indicando. Verdade, Álvaro, porque eu me dei conta que se a pessoa faz tudo certinho, se alimenta super bem e quer usar o colágeno ajuda. Eu fui muito apressado quando disse que não era para usar, eu queria reforçar o uso do caldo de osso, que é um colágeno natural. Mas você tem razão, Álvaro. Eu, eu mudei um pouquinho o meu foco. A Sátia Amarra está aqui. Olá, Sátia, tudo bom? A Sátia Amarra foi que trouxe o mestre Swamiji Nardanã para o Brasil e ajudou a construir o ashram, que é o lugar de retiro que fica no Rio Grande do Norte. E
e que coordena esses retiros virtuais. Um abração, Satyamar. Parabéns, Eva, parabéns. Nunca fez exercício e está voltando a fazer. Perfeito. É, tem essa linha, né, a Agatha, que a Conceição defende, que o agrotóxico penetra no interior da fruta ou do vegetal e só sai da casca. Né? Eu como agrotóxico. Quando eu faço refeição fora de casa, que eu como salada fora de casa, é certo que eu estou comendo agrotóxico. Mas é certo que eu tenho um fígado super saudável que faz o processo dele. O exercício em jejum, Ashia. Ashia. O exercício em jejum é um dos melhores recursos para aumentar a saúde. A Rose pergunta se a sauna é melhor úmida ou seca. A sauna melhor é a mais cara, infravermelho. Não é nem a úmida, nem a seca, é chamada sauna infravermelho. No Brasil são todas importadas e elas não dão aquele calor grande, não tem a sudorese tanto, mas aumenta, penetra mais profundamente o calor. Parabéns, José, parabéns. A Rose quer saber como conseguir kombucha e kefir. Põe um anúncio no jornal, põe um anúncio entra no Google e propõe assim, lá na pesquisa, kefir, doador de kefir de leite de Porto Alegre, da tua cidade. Vai aparecer vários doadores de kefir de leite. O Eduardo pergunta, o que é melhor, jejum de 24 horas sem atividade física ou intermitente, depois jejum em jejum, depois exercício em jejum? Sempre exercício em jejum é melhor do que jejum sozinho. A Rose quer saber se vacina para a gripe é melhor tomar ou não. É uma pergunta repetida. Eu nunca tomei, nunca vou tomar e não vou tomar vacina para o coronavírus também. Maria está fazendo um bom treinamento. Pode continuar fazendo junto com a musculação. Os iogurtes naturais que vêm do supermercado são bons para microbiota, são melhores que os iogurtes com fruta, mas o ideal mesmo é tu produzir o teu iogurte natural dentro de casa. Esse é o melhor. Tudo que é industrializado é problemático, né, Maria João Roberto? Quem está com osteopenia, qual suplemento deve tomar? Eu criei um suplemento para osteoporose. Tem lá na IEJA isso. Copia isso. Se quiser fazer na tua farmácia de manipulação, entra no site da IEJA, copia o suplemento com as doses, porque ele é o único, não tem outro, e manda fazer onde você quiser. O José usa o produto da Xeróxica para pele e cabelo. A Wanda fez uma coisa assim. Tive que apertar muito para entrar nos 100 dias. Provavelmente esse sacrifício que você está fazendo vai te trazer enormes benefícios, Wanda. Tenho certeza. A Saduí usa óleos essenciais. Não, tá certo, Maria. Continua fazendo isso. 20 minutos de intervalado, 40 minutos de musculação. Perfeito. Verus pratica surf 3 vezes por semana. Que legal, Verus. 60 anos de surfista. Beleza. O leite de coco pode tomar, sim, não pode tomar é água de coco, Maria. Sâmia, tá? Baissâmia é fantástico sobre óleos essenciais. Ó, tem uma dica aí.
Adilson, a meditação é sempre sentada. É sempre sentada. Você não consegue sentar reto? Se você consegue sentar reto, você consegue meditar reto. Não precisa ser na posição de lótus. Eu medito nessa cadeira aqui. Eu abaixo bem ela para firmar bem os pés no chão e eu medito aqui. Caldo de mocotó, excelente, Rose. Excelente. Caldo de osso, caldo de mocotó. O Verus diz, tenho 60 anos, já tive infarto aos 49, surfo 3 vezes por semana. Pode considerar aeróbico? Não. Não. Surfa, curte teu surf, tenha um prazer enorme em cima da prancha, mas vai correr na beira da praia para fazer o aeróbico. Aí sim, vai correr o intervalado na beira da praia para fazer o aeróbico. Vai fazer musculação. Eu também, Edileuza, tomo todos os suplementos de uma vez só, exceto o suplemento para sono que eu tomo antes de deitar. O Adilson está seguindo a Camila Zen, que é uma gaúcha incrível, tem uma voz que te acalma. Adilson, quando a gente começa a fazer meditação, a meditação guiada tem um valor muito grande, porque ela nos ajuda a acalmar. Mas essa não é meditação. A meditação precisa tu mesmo entrar dentro de ti e ficar observando o teu corpo e tu coordenar, controlar a mente, controlar os pensamentos, controlar o movimento. A meditação guiada é um outro que controla e te leva a tua mente para aqueles caminhos que ela quer te levar. Não é a meditação clássica. A meditação clássica é eu observo meus pensamentos e, ao mesmo tempo, a minha vontade, controlo a minha mente. Estão vendo? Muda todo o processo. Café com açafrão, pergunta a Karine. Pimenta preta, pau de canela, uma colher de óleo de coco, quebra o jejum? Quebra. Por causa da gordura do óleo de coco. Mas é tão bom isso, Karine, que não tem importância quebrar. Por exemplo, quando eu faço jejum de 24 horas, eu vou para a academia, volto da academia e tomo o suplemento de aminoácido. Quebrou o jejum. Meia hora depois eu voltei a ficar em jejum. Eu só vou quebrar depois o jejum final às 8 da noite. Eu sempre quebro o meu jejum de 24 horas às 6, 7, 8 da noite. Ovo frito pode? Pode. Ah, mas a fritura não faz mal? Faz. Mas entre comer um ovo frito com pouca gordura, bota uma manteiguinha ali na frigideira, entre comer um ovo frito com pouca gordura e comer um carboidrato, o ovo não é tão ruim assim. A Fábia diz que tem apneia do sono. O que eu recomendo para melhorar? Aumentar a saúde. Sempre a mesma resposta. Quanto mais aumentar a saúde, mais você vai ter um sono melhor. Vai curar a apneia do sono. Uma hora, 33 minutos e terminaram as perguntas. Espero que vocês tenham... Bom, gente, o processo era ter uma alimentação para combater o envelhecimento, que é a mesma alimentação para aumentar a saúde. Então, as coisas são muito interligadas, muito interligadas. Controle o máximo a alimentação, mas lembre-se, a alimentação é o 8º recurso para a saúde. Antes da alimentação, tem 3 recursos para aumentar a capacidade física, musculação, intervalado aeróbico, 3 recursos para aumentar o controle mental, meditação,
mente atenta e respiração consciente, sono, e só depois vem alimentação, e depois vem jejum, e depois vem suplemento. Uma boa noite para todos, uma super saúde e até o nosso próximo encontro.